É isso, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Teorias sobre videogames que vão arruinar sua infância. Eu assisti o primeiro, tá ligado? Eu assisti o primeiro. Esse vídeo é bom, pô. Ele fala, ó, essa teoria aqui, vai arruinar sua infância. Aí você vai ver a teoria. Você vai ver a teoria, mano. É um negócio mais besta do mundo, pô. É um negócio tipo. Não, esse aqui vai arruinar sua teoria. Ó o pé do Sonic. Aí mostrava o pé do Sonic, aí você ficava. Sim, e cadê? Teve até a galera comentando, a galera comentando. A galera comentando, tipo. O fala de tudo, fala as teorias, como se fosse a maior atrocidade do mundo, é a maior besteira que tem. Existem poucas lembranças de infância tão doces e descontraídas como as dedicadas aos jogos de videogame. Mas enquanto a nostalgia muitas vezes nos impede de sentir tudo exceto alegria por essas lembranças, à medida que envelhecem, os jogadores Eu não vi isso não, do Castanho não, mano, do Jesus. ocasionalmente começam a A galera tá dizendo que ele se redimiu dos pecados dele. reparar em coisas sobre os jogos com os quais crescemos, que ou não fazem sentido ou levantam algumas questões de fato muito inquietantes, desde a horrível história do Pokémon até as monstruosidades de Minecraft. Aqui vão algumas das teorias sobre videogames para Nossa, arruinar do a sua cachorro eu tenho infância. medo. Ah, e eu prometo que não tem nenhuma teoria Aí, ó. sobre um jogo inteiro Vai ser arruinar a apenas infância o de pesadelo vocês. de uma pessoa em coma. Tá me achando com cara de quê? Amador? Sei lá, mano. Sei lá, boy. Ouriço de estimação. Sonic, o ouriço, tem corrido, saltado, girado e servido de inspiração para alguns fanarts que eu gostaria de desver desde 1991. Mas e se eu te disser que o ouriço Pô, azul tu é pode velho, não ser fala tão sério. livre quanto a gente Tu é pensa? velho, hein? Vamos dar uma olhada no lar de Sonic por um momento. Enquanto os mundos de Ô, jogos de Super Mario. plataforma sempre são pouco contidos, Sonic leva isso a um outro nível. Quem é gamer entendeu. Existem loops fechados e rampas retorcidas que nunca se formariam naturalmente e que existem somente para serem percorridas em velocidades incríveis. Além disso, o mundo de Sonic 157 é cheio de anos. coisas projetadas para ajudá-lo. Molas, painéis, Eu não gosto do plataformas móveis e boosters. Eu não e vejo levando em graça. conta que o mundo de Sonic parece ser todo natural e orgânico, enquanto o vilão, Dr. Eggman, é a única força industrial presente, faz sentido que ele seja o responsável por colocar esses acessórios e estruturas não orgânicas no mundo de Sonic. Mas por que Dr. sou Eggman mais velho? criaria ferramentas Nunca. para ajudar o seu arqui-inimigo? Bom, Eu também o não que é o joguei Sonic? tanto não, tá Ele é ligado? um ouriço. Tecnicamente Sim, não é um sim. roedor, e sim uma espécie associada a roedores, como hamster e porquinhos Então, da Índia. um roedor. E você pode perceber Sonic não é um roedor, mas ele é um roedor. Aí, ó, agora eu gostei desse aí, esse argumento foi bom mesmo. Esse é bom. que esses são normalmente Esse é bom, mantidos esse é como bom. bichinhos de estimação. É isso mesmo. Essa teoria propõe que nosso herói Sonic, o ouriço, não passa de um bichinho de estimação em uma gaiola. Então, enquanto todas as molas, loops, painéis e plataformas móveis não fazem qualquer sentido em um ambiente natural, eles fazem Essa sentido teoria, como mano. aparelhos para fazer exercícios, como uma grande e elaborada gaiola de hamster. Mas sabe uma teoria mais foda, boy? Eu acho que é só um jogo só que tem só. É um jogo, tá ligado? Onde realmente tem um ouriço e é. Eu acho que seja assim mesmo. Para Sonic ficar correndo. Ok, mas ainda existem os inimigos e armadilhas a serem evitadas em cada nível. Mas o Dr. Eggman também deu ao Sonic um jeito de ganhar mais vidas. Não é bem uma atitude de quem quer eliminar Estragou o a ouriço, infância não é de mesmo? vocês aí? Bom, dito isso, eu sinto arrepios só de pensar que tipo de dono de pet sádico Dr. Eggman deve ser. Terror atômico. E de Pokémon. Pokémon é uma franquia mais realista do que a gente costuma imaginar. E não estou falando isso só porque minha mãe também me pôs pra fora de casa com Eu acho que o Sonic tá grávida do Dr. Egg. 12 anos. Eu estou falando do ambiente. Cada região nos games de Pokémon são amplamente baseados em diferentes áreas da vida real. Em Sword and Shield, era como olhar para a Cara, Inglaterra que bonito. através de Pokélentes, enquanto que o tropical Sun and Moon era baseado no Havaí. O jogo Black and White, que se passa na cidade fictícia de Unova, Qual é do todo Acre, hein? baseado no O estado do Acre é americano qual? de Nova York. Nesses jogos, os players podem pegar o Pokémon lendário Victini, que alguns fãs teorizam que pode ter uma simbologia bem sinistra. Nas anotações sobre Victini na Pokédex, ele é chamado de bicho. Pokémon Vitória, e dizem que seu corpo contém uma enorme quantidade de energia, que poderia explodir a qualquer momento. Para dar suporte a essa ideia, vários golpes que o Victini aprende são relacionados a explosões, como Incinerate, Inferno e Final Gambit. Isso fez com que muitos teorizassem que o Victini representa uma bomba nuclear. atômica. Nos Estados Unidos, o VJ Day marca o dia em que o Japão se rendeu na guerra, depois de ter sido bombardeado por 2 bombas atômicas, terminando de uma vez por todas o conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial.
O V em VJ Day Nunca significa nem vi esse vitória. Pokémon, O Victini também é um Pokémon dos tipos Eu físico e nunca fogo. nem E se vi fosse esse para Pokémon. atribuir elementos para uma bomba atômica, isso parece bem apropriado. Além disso, no jogo você pega o Victini em um lugar chamado Liberty Garden, que exceto por capturar um Pokémon em um McDonald's, é a coisa mais norte-americana que eu consigo imaginar. Mas isso não é tudo. Você lembra que eu mencionei que cada jogo Pokémon é baseado em uma região distinta do Sim. mundo? Bom, em Ruby and Sapphire, a área de Hoenn é baseada na região de Kyushu, no Japão, que é onde está localizada Nagasaki. Se você for até a Não, por favor, minha infância, não. região aproximada, onde estaria Nagasaki no mapa, você vai encontrar um gigante bunker subterrâneo, construído para proteger as pessoas de um evento cataclísmico. E o que tem do lado de fora do bunker? Terrenos áridos e estéreis, como resultado da explosão de uma bomba Estéreo eu sei, é quando a pessoa não pode ter filho. atômica. Mas não se preocupe, porque o Victini está são e salvo nas mãos maduras e racionais de um garotinho de 12 anos de idade. Ai, papai, por favor, pense 2 vezes antes de jogar essa Pokébola. Porcos perversos. Durante todo o tempo que eu passei no mundo vasto e criativo de Minecraft, eu tive azar o bastante para interagir vez ou outra com alguns creepers bem assustadores. Alguns? E não estou falando de assustadores como aqueles players estranhos que sempre te chamam pra jogar às 2 da manhã. Eu estou isso aí. falando desse cara, o esquisitão feioso, alto e verde, com uma terrível tendência de explodir e destruir todo o meu trabalho suado. Você sabia, no entanto, que muitas comunidades de Minecraft assumem que esses homens-bomba assustadores, na verdade, têm uma origem bastante curiosa? O quê? Esse é o adorável porco, e muitos Aham. especulam que essa doce e amável criatura se transformou no creeper? monstruoso creeper que a comunidade tanto teme. Mas essa ideia não é tão fora da casinha Não, vai quanto ter mais parece. animais nunca Pra na minha começo de vida. conversa, o jogo já tem o Pigman. Então, sabemos que em algum ponto, o simples porquinho Eles evoluem. chegou numa divisão evolucionária. E apesar Legal, essa teoria é legal. de serem perigosos, creepers também tendem a viver em Já sabia disso, mas é uma teoria, Barão. Não é de certeza não, Barão. bandos, assim como os porcos. Eles também são geralmente encontrados em cavernas que contêm cogumelos. E no mundo real, os porcos são comumente usados para rastrear E aí, trufas Vitor pelo Hugo? olfato. O outro local onde eles são normalmente encontrados, as florestas, fornecem as pistas Eu do porquê eles evoluíram para gostei, serem altos e gostei. verdes, para comer as frutas das árvores e se camuflarem no ambiente. E para adicionar um ingrediente extra nessa teoria, o Creeper inicialmente surgiu quando o criador do jogo, Notch, estava brincando com o modelo do porco e acabou alongando o corpo e mudando a cor. Aí, ó. Ele gostou tanto desse novo design estranho que decidiu implementar essa abominação no jogo. Mas por que ele explode? Bom, como muitos animais na fazenda, os porcos produzem muito metano. Se é que você me entende. Eita. Tanto é que muitas fazendas começaram a aproveitar esse metano como fonte de combustível. Então, quando um creeper corre até Que você e brisa da explode, porra. pode ser porque você não esteja exatamente morrendo por causa de uma bola de fogo, Me tá peidando pro Dino. mas por uma enorme quantidade de pum. Cara, como se virar um churrasquinho por conta de um desses já não fosse ruim o suficiente. Mas e você? O que acha? Essa teoria tem fundamento ou é apenas uma grande porcaria? Sei lá, Barão. Sei que eu gostei, porque tem a ver com evolução. Diz aí nos comentários abaixo. Ah, também se inscreva e deixe o like, se quiser mais teorias absurdas como essa. E falando nisso, vamos para a próxima delas. Evolução. Que é isso? Pac-Man? Fantasmas famintos. Em todas as culturas do mundo, a humanidade sempre foi assombrada pela ideia de que haveria criaturas sinistras, espreitando no escuro, que atravessam a barreira da mortalidade. E de acordo com o jogo, são ótimos bichinhos de estimação. Os Pokémon tipo fantasma têm sido uma constante na série desde o lançamento do primeiro jogo, em 96. Eles são aparições Pokémons assustadores e mortais, que não são atingidos por nenhum tipo de ataque normal. O que faz muitos fãs questionarem: se os Pokémons fantasmas são tão fantasmagóricos, como é possível pegá-los? Por que eles simplesmente não desaparecem ou atravessam para fora de suas Pokébolas? Bom, e se eu dissesse que os Pokémon fantasmas, assim gosto do como Hunter. todo bom vilão dos filmes dos anos Mano, o que acontece com esse Hunter do Ash, hein? Ele evolui? Ele evolui pro Gastly? Não, não é Gastly. É Gastly, Hunter e Gengar, né? Ele vira o Gengar? Muito obrigado, Belinho, pelo Prime! 2010 planejam ser capturadas. É isso mesmo, essas criaturinhas já Ele foge de nada? Tá pensando, né? O Ash não captura ele, não. Ah, nem lembrava, pô. Pra mim ele capturava. aparência inocente, são na verdade manipuladores bem desonestos. E Duas. que seu objetivo final na Ah, para, verdade é resetou. capturar as almas humanas. Por exemplo, na descrição do Drifloon, o balãozinho Evolui pra Gengar. de gás Pokémon Oi. É pra de jeito. está É um poico. escrito que ele tenta fazer com que crianças humanas o segurem, só pra sair flutuando com elas, e elas nunca mais são vistas. Em seguida, pense no arenoso Palossand,
Como é que esse carinha dos tipos fantasma e terrestre pode ser um mau elemento? Ele é apenas uma pilha de areia bem amigável. Bom, as informações mórbidas em sua Pokédex nos contam que bem abaixo de sua superfície amigável, existe uma quantidade enorme de restos de ossos das pessoas cujas vidas ele drenou. E se você precisa de ainda... Mano, vocês têm noção que deve ter uma pessoa que mata Pokémon só por diversão? Ele mata Pokémon? Assassino de Pokémon? Provavelmente deve ter pra caralho, pô. Ainda mais evidências incriminadoras, veja o Lampent. Tem Pokémon que bota veneno nas as Poké cenouras. Será que como é o nome dos alimentos lá, porra, tá ligado? Bota lá veneno e bota lá pra eles comer. Em sua Pokédex tem a descrição de como ele costuma ficar próximo a hospitais, esperando as pessoas falecerem para que ele possa usar as suas almas como combustível para seu fogo. Uau! Parece que esses adoráveis Será que é Pokémons considerado não crime? são Deve nossos ser. amigos, são nossos predadores. Por isso é que eles se permitem ser capturados, porque um treinador Pokémon jovem e cheio de energia é uma refeição irresistível para eles. Então eles ficam por perto, lentamente drenando as adoráveis deve ter almas pra de seus caralho, donos. porque E alimento, levando né? em conta que eles já estão mortos, eles têm todo o tempo do mundo para apreciar lentamente esse buffet. Já falamos na parte anterior dessa série que as pessoas comem Pokémon, Eu já vi o então vídeo, parece será que é o bem vídeo justo sai que eles agora? também nos devorem. It's a me, Wario. O Na Wario é uma minha opinião, ceboseira, hein? não há herói maior do que o Mario. Wario Ele é um resgatou donzelas em ceboso, perigo, pô. derrotou reis malignos, boneco viajou ao redor do nojento. mundo e até mesmo foi para o espaço 2 vezes. Nada mal para alguém que ainda tem um registro profissional de um encanador. Obviamente, com toda a publicidade, o grande Mario acabou atraindo alguns fãs, e é nisso que se baseia a nossa próxima teoria. Esse é o Wario, o brutamonte que de alguma forma conseguiu Wario é tomar melhor um que o papel de Mario? destaque em 2 franquias da Nintendo. Ele apareceu pela primeira vez no Game Boy Advance, em Mario Land 2, lá no ano 1992, atuando como principal antagonista do jogo. Desde então, ele apareceu em inúmeros spin-offs, sempre no papel de inimigo do Mario. No entanto, quando você começa a analisar as coisas um pouco mais de perto, não parece realmente que o Wario detesta o Mario. Parece apenas que ele é obcecado pelo herói. Vamos observar algumas evidências. Para começo de conversa, Wario usa precisamente o mesmo nome de Mario, só virando o M de ponta cabeça. Observando as roupas, Mario e Luigi são tanto encanadores quanto irmãos, o que justifica as roupas parecidas. No entanto, Wario não é encanador e nem é irmão de Mario, mas se veste exatamente igual a ele. E ainda tem o Aluigi, né, mano? Eu não gosto desses personagens aí, não. Dizem por aí que não existe maior forma de admiração do que a imitação. E lembre-se, Mario é uma celebridade em Mushroom Kingdom. Ele ganha até um desfile no jogo Odyssey. É possível afirmar com segurança que Wario conhecia Mario desde antes deles se encontrarem. E por falar nisso, essa é a casa de Wario, quando ele fez a sua primeira aparição. ele tem uma estátua do Mario em casa. Então, você reparou naquela grande e assustadora estátua do Mario lá no fundo? Acho que o Wario não é um arqui-inimigo, rival ou membro da gangue. Ele é apenas um fã obcecado, que se veste como Mario e o persegue por aí, levando em conta Essa galera da série do Mario, né? que uma das características mais Filme, sei lá. marcantes de Wario é sua ganância sem fim. Também existe uma chance de que essa imitação barata de Mario seja ele tentando lucrar em cima da popularidade do herói, e não apenas uma obsessão. Eu não sei se isso faz dele um vilão melhor ou pior. Uma mãozinha para Fred. Five Nights vem, at lá Freddy's é uma Lá série de vem. jogos de sobrevivência do gênero de terror. Inclusive o Alan tá jogando. E mesmo que seja Por que o Alan tá rejogando? Não entendi, não. classificado como 12 anos ou mais, é incrivelmente popular entre as crianças mais novinhas. O protagonista do jogo está sendo assombrado pelo que eu chamaria de uma versão um pouco mais fofinha dos velhos animatrônicos de Chuck E. Cheese. Em termos de horror, o jogo não usa recursos como sangue e coisas nojentas, e sim uma opção um pouco mais inofensiva, só que ainda mais aterrorizante: os jump scares, contendo 8 jogos principais, diversos spin-offs Ai, jogo de mar, tu é doido. e até mesmo vários Vai ter filme? livros. A série contém mais voltas e reviravoltas do que um prato de espaguete. Mas dito isso, macarrãozinho, existe um detalhe que tem perturbado a Porra. comunidade desde os primórdios. Quem deixou a marca de mão no rosto de Freddy? Se você observar o personagem Fred bem de perto, é possível ver claramente a impressão de uma palma de mão em seu rosto. Isso fez Vou com que a jogar. comunidade especulasse quem deixou essa marca e o porquê. Alguns fãs alegam que há evidências de que Fred está por trás da famosa mordida de 1977, que é um incidente importante no cânon do jogo, quando um dos animatrônicos machucou Mas isso não é certeza, pô? Isso não é certeza. Isso não já é. seriamente uma criança com a mordida. No entanto, qual dos animatrônicos Joguei quais? Eu joguei um, só que eu fui até a noite 3 e nunca mais joguei, tá ligado? fez isso é tema de muitas Quer dizer, eu fiz uma live uma vez de noite e joguei e fui até a noite 3 e nunca mais abri, não. especulações há anos. Alguém Não foi o Freddy, pô, foi o Gold. Ah. tentando se livrar de Fred pode ter batido em seu rosto com força o suficiente para deixar uma marca.
Mas essa marca de mão é grande demais para ter sido feita por uma criança. No entanto, outra teoria interessante sugere que a marca foi deixada por ninguém menos do que o próprio Fred. Veja bem, os animatrônicos são misturados e recombinados o tempo todo, resultando em criações pavorosas, como o Mangle, uma mistureba de um monte de animatrônicos diferentes. Também existe o entendimento de que os animatrônicos são ocos por dentro, como fantasias vazias com pensamentos próprios. O tamanho e a posição da impressão faz mais sentido se pensar não em alguém tentando empurrar Fred para longe, e sim tentando arrancar a sua cabeça. Essa teoria sugere que uma vítima inocente que estava dentro da fantasia com a cabeça de Fred, que terrivelmente se virou contra ela. Em pânico, o usuário tenta freneticamente arrancar a cabeça, mas rapidamente encontra o seu destino sinistro. Isso porque era para ser leve. Embora não conheçamos a vítima de Fred, levando em conta o nível da franquia, é uma questão de tempo até que eles criem mais um spin-off, com uma trilogia de livros explicando tudo. Tingle meu parceiro. Se você já jogou Legend of Zelda, com certeza já se deparou com esse carinha aqui, Joguei o Tingle. não. Ele apareceu pela Coisa horrível. primeira vez em Majora's Mask, e depois disso fez diversas Coisa outras aparições nos horrível. jogos da série. O personagem reincidente é facilmente reconhecido por seu macacão verde super justo ao Mas o corpo, cara sua Toy baixa Story, estatura cara. e seu Joguei desejo não. incontrolável de se tornar uma fada. No entanto, esse inocente objetivo se torna um pouco menos incrível quando você descobre que ele já tem 35 anos de idade. Armário. E nossa próxima teoria trata especificamente de Tingle em The Wind Waker, mas não deixe as coloridas imagens do jogo te enganarem. Esse Tingle é o pior de todos. Quando Link, o protagonista, encontra Tingle, ele estava preso na cadeia de Windfall Island, o que já não me parece um bom começo. Depois de Tá ser preso, libertado, né? ele pode ser encontrado em sua própria ilha, que tem uma torre misteriosa. No topo, você vai encontrar 3 homens vestidos como Tingle, 2 dos quais estão girando uma imensa catraca. Daqui, Tingle ajuda Link a mapear o oceano e até auxilia na quest para montar o todo-poderoso Triforce. Apesar da sua intenção E em por que ajudar, ele é no entanto, certamente existe algo sinistro acontecendo. Para começo de conversa, Tingle diz que foi preso simplesmente por sua aparência estranha, mas levando em conta que existe esse Eu prenderia ele. Eu prenderia ele pela aparência estranha dele. Eu acho que faz sentido mesmo. cara esquisitão aqui, em Windfall, fica difícil acreditar. Em segundo lugar, os homens operando a catraca aparentam estar lá contra suas vontades, não é mesmo? Eles parecem hesitar sempre que você fala com algum deles. E sem um barco, eles não têm como sair da ilha. Ok, mas afinal, por que eles estão fazendo aquilo? Bom, por toda Wind Waker, você pode encontrar diversas ilhas que são o lar das Great Fairy. Essas fadas poderosas são capazes de aumentar as capacidades de Link, mas elas não são fáceis de encontrar. Isso porque as Great Fairies são encontradas abaixo da superfície das ilhas. Link precisa usar uma bomba ou Power Bracelets para mover imensas pedras e ter acesso às fadas. Bom, olhando para a ilha de Tingle, ela se parece muito com uma Fairy Island, não acha? Isso fez com que algumas pessoas especulassem que os empregados de Tingle estivessem operando uma imensa broca para perfurar um acesso até o reino das fadas. Caralho! E no fim das contas, até que faz sentido, já que o maior objetivo de Tingle é se tornar uma fada. Além disso, Tingle É um bom objetivo, eu gostei. passa a maior parte do seu tempo mapeando o oceano, então ele poderia estar procurando por mais ilhas das fadas. Mas de qualquer maneira, eu não quero nem pensar o que Tingle faria ao encontrar uma Great Fairy. A faria de escrava? A faria para o jantar? Vai saber. Ah, e por algum motivo, a Nintendo também deu um jogo próprio para esse esquisitão. Por favor, Nintendo, pare de recompensar os seus personagens macabros. O Tingle é esquisito Princesa demais. Peach e Mario são como Ross e Rachel do mundo dos videogames. Em alguns momentos, eles parecem um casal, e em seguida, parecem apenas amigos. Mas se a teoria a seguir for verdade, a relação entre os dois pode ser muito mais complicada do que a gente imagina. quê? No amado jogo Super Mario Galaxy, Mario entra em uma aventura pelos planetas do universo. E durante sua jornada, ele é ajudado pela misteriosa Rosalina. Ela cuida de uma estação espacial Essa Rosalina aí, varão. Essa Rosalina aí, varão. onde cultiva lumas. Esses bebês estrela que eventualmente crescem para se transformar em planetas e meteoros. Isso faz de Rosalina um misto de babá e Deus, eu acho. Durante o jogo, Mario aprende a história de Rosalina, por meio de um livro de contos fofo e colorido. A história conta que quando a garota era criança, ela foi mandada para o espaço e Very acabou inside. construindo a estação espacial para si e para os Lumas. A Zero história shots. fica ainda mais triste quando Rosalina começa a chorar e conta aos Lumas que sua mãe está dormindo sob uma grande árvore em sua casa. Por mais trágico que seja, parece que há algo estranho nessa foto. Ela parece familiar. E quanto a essa Claro aqui? que não. É bem difícil negar que a mãe de Rosalina se parece exatamente com a Peach. Sabendo disso, eu quero que você me responda. Elas não são super parecidas? As Não. duas são Não são, não. Não. Não são. loiras. O rosto é bem semelhante. As duas têm os cabelos ondulados. E ambas conseguem até flutuar. É claro que isso iria Pronto. Ah, então tá bom então, pô. significar que Peach está morta.
Mas como isso é possível se ambas aparecem vivas e bem nesse mesmo jogo? Bom, não vai cair do seu assento, porque no final de Mario Galaxy, alerta de spoiler, o universo acaba quando um buraco negro massivo destrói tudo. Rosalina aparece e conta ao Mario que o universo está para ser reiniciado. Algumas coisas vão É Jojo. Virou Jojo. Virou Jojo do nada. continuar iguais, enquanto outras serão diferentes. Se essa não for a primeira vez que isso acontece, então faz sentido que Rosalina possa ser uma versão do universo onde Peach realmente morreu. Vale lembrar que esse é um jogo do Mario. Como é que o Bowser e o Mario não ficam o tempo todo conversando sobre como o universo acabou e foi reiniciado? Acho que eu vou focar no jogo de tênis daqui pra frente. Pac-Man pilhadão. Mesmo que os dias de glória de Pac-Man já tenham ficado para trás, a popularidade Ela é uma versão do Put. do jogo ainda chama a atenção. Ele foi o jogo multiplataforma mais popular da América em 1981. Ixi, E quando em eu nasci. 1982, o jogo tinha mais de 30 milhões de players ativos. Tô brincando. A galera vai achar que é mesmo. Acontece que apesar da popularidade, ninguém nunca soube com certeza que tipo de criatura é o Pac-Man. Mas véi, que mãe. Mãe nasceu em O 85. jogador controla uma bolota amarela bocuda, que come outras bolinhas amarelas E lá menores, ele em um lugar morreu. que parece um labirinto infinito, Morreu. e que de vez em quando também come cerejas, morangos, sinos, chaves e espaçonaves. Tudo isso enquanto é perseguido por fantasmas. Sei não, Através Elian. das décadas, os fãs tentaram descobrir exatamente o que está acontecendo no jogo, e nenhuma das explicações é muito bonita. Para começar, o grande objetivo do jogo é comer tantas bolinhas Bom, eu acho que a galera deveria parar de tentar encontrar lógica nesse jogo que simplesmente não tem nada demais. quantas sejam possíveis, o que poderia representar pílulas, provavelmente contra a ansiedade ou depressão, nas quais Como é que os caras fazem um negócio desse, boy? Como é que... o Pac-Man é viciado. Cerejas são um símbolo comumente associado às máquinas caça-níquel, o que, mantendo o tema de vícios, faz Acho que a galera tem que procurar o que fazer, boy. Tem que ler um artigo, escrever um TCC, tá ligado? Porque, mano... bastante sentido. O ambiente estranho em que Pac-Man vive representa sua própria mente, confusa e desorientada graças ao seu vício. Finalmente, as implicações metafóricas de ser perseguido por fantasmas são difíceis de ignorar. Esses fantasmas podem representar diversas coisas, como sonhos nunca realizados, relacionamentos problemáticos, sentimentos de culpa, e somente quando Pac-Man consome pílulas o bastante é que ele se torna invencível e consegue silenciar esses problemas, mas por pouco tempo. É bem sinistro. Várias outras teorias usam esse mesmo molde básico. Em uma obra de arte de Travis Pitts, ele representa o Pac-Man como um cosmonauta chamado mano. Nikolai Pac-Man, em 1976, que viu 4 de seus camaradas morrerem durante a missão. Sofrendo da síndrome da culpa do sobrevivente, ele encontra uma caixa de sedativos de emergência, e logo começa a ser assombrado e perseguido por alucinações de seus Tem nessa camaradas pra jogar falecidos. Celeste, não. No entanto, Tipo, Celeste foi o primeiro jogo que eu senti vontade de jogar um jogo de plataforma. Mas desde então, mesmo tem promoção, eu não comprei ainda, tá ligado? Eu pretendo jogar. Zerar, eu vou jogar até zerar, não sei. Não sei se eu tenho a capacidade pra isso, mas eu pretendo jogar um dia. Então, provavelmente sim. existem leituras mais literais desse jogo, que são bem menos perturbadoras. Algumas teorias propõem que o labirinto por onde Pac-Man está correndo é na verdade algum tipo de ninho, e que as bolinhas que ele devora, na verdade, são ovinhos. Em vez de espíritos malignos, essa versão sugere que as horríveis criaturas fantasmagóricas estão tentando desesperadamente Olha, eu acho. salvar os seus filhotes, que ainda nem nasceram. Ah, então, mano. peraí, o Pac-Man na verdade é o Aí, ó, vilão? virou um vilão Bom, de do qualquer nada. forma, eu acho que a lição Virou aqui vilão do é, nada. se você vira uma adorável bola amarela correndo em sua direção, pegue as crianças e corra. Splatocalypse Now. Nunca vi. Em Splatoon, os jogadores controlam Inklings, que são vândalos híbridos de humano e polvo, que pintam as ruas com suas armas de tinta de alta velocidade. Cara, deixa O eu time que tentar conseguir inventar. cobrir a maior área do mapa com sua respectiva cor, vence a partida. O jogo dá uma guinada única no gênero, e pode ser visto como uma versão alternativa menos violenta aos outros jogos de tiro, como Call of Duty. Só que... Banana não. tá verde, No primeiro verde, Splatoon, mano. você encontra restos fossilizados de um esqueleto humano, tentando pegar um CD e alguns mano. consoles estranhamente familiares. Isso parece confirmar que o mundo colorido e divertido de Splatoon é, na verdade, a Terra, muito tempo depois de acontecer um evento apocalíptico que assolou a humanidade. Mas o que exatamente aconteceu com os humanos? Não Bom, sei. a resposta pode ser encontrada no ambiente do jogo. Veja bem, em Splatoon, os personagens estão confinados em pequenas ilhas, Tô em comendo grandes banana altitudes. Além disso, uma característica peculiar dos Inklings é que eles morrem se entrarem em contato com a água do mar. E isso é meio estranho, ainda mais levando em conta que eles são parte polvo, você não acha? Bom, essas duas anomalias apontam para uma conclusão: mudanças climáticas. Os gases do efeito estufa impedem que o calor deixe a atmosfera terrestre. As calotas polares começaram a derreter, e o nível do mar começou a subir. Isso explica a existência das ilhas e dos vastos oceanos, e também da água mortal.
Isso porque a elevação do nível do mar na vida real também o torna muito mais quente, mais ácido e, como consequência, menos favorável à vida marinha. Isso significa que os Inklings foram obrigados a evoluir para escapar do seu antigo lar. Isso é até mesmo representado em uma obra de arte dentro do jogo, onde a evolução do Animorpho é mostrada. Então, da próxima vez que você estiver se divertindo enquanto pinta toda a cidade com tinta colorida, lembre-se que logo abaixo, na água, existem montanhas de ossos humanos. Uma ótima ideia usar uma tragédia ambiental que devastou a humanidade e deixou um mundo inóspito como plano de fundo para um jogo de videogame, não é mesmo? Falou nada. Pouque amor e pouque casamento. Acho que é isso aí. Será, mano? Será? Minhas desculpas sinceras aos fãs de Pokémon. Esse vídeo pegou um pouco pesado com a comunidade até agora, com explosões nucleares e fantasmas perversos arruinando tudo. Então, acho bom você parar de assistir o vídeo por aqui, porque as coisas só vão piorar daqui pra frente. Isso porque eu estou prestes Vai nada, boy. Já vivi de Pokémon Vaporeon já. Já vivi de Vaporeon já. a fazer uma pergunta muito importante. Por que alguns Pokémon usam roupas? Sério, eles não são criaturas selvagens? Ainda assim, alguns Pokémon Agora, pronto. Agora a pergunta... A dúvida dele. A dúvida dele. Galera, bota roupa em cachorro. Bota roupa em cachorro. Ó, o cachorro, bota de roupa. como Jynx, Machoki, Hitmonchan e muitos outros simplesmente aparecem na natureza, totalmente vestidos. É verdade, faz sentido. E uma vez que Mas eles têm inteligência, pô. De qualquer forma, esses Pokémon eles têm inteligência. Eles não é que nem um cachorro que não sabe vestir um short. Eles têm inteligência. você tenha reparado Eles têm entendimento. Eles conseguem raciocinar. nisso, é perturbadoramente difícil não tentar imaginar como eles são sem essas roupas. Honestamente, eu acho que eu prefiro pensar na Jynx vestida como uma drag queen. Bom, por mais perturbadora que essa pergunta possa ser, a resposta mais provável é ainda pior. Na tradução japonesa original de Pokémon Diamond and Pearl, os jogadores podem encontrar um livro de histórias chamado Sinnoh-Folk Story 3. Ele conta aos leitores Aí, que ó. houve um período na história em que as pessoas costumavam se casar com Pokémon. Aí, ó. Então, na teoria, tem no livro. E não, eu não tô inventando isso. De acordo com o livro, isso era bem comum. E as pessoas não costumavam fazer distinção entre os humanos e Pokémon. Pois é, pô. E a galera hoje... Não, vou fazer essa piada, não. Parece que não existe muita diferença mesmo entre um cara e um sorvete flutuante de duas cabeças, que tem consciência e é forçado a lutar. Um casal realmente divino. Na versão em inglês do jogo, as linhas foram modificadas para dar a entender que os humanos e os Pokémons costumavam comer juntos, na mesma mesa. Ok, mas o que isso tem a Os cabas comem o Pikachu, boy. ver com as roupas? Bom, se você reparar, a maioria dos Pokémon que usam roupas são os que têm a aparência mais humanoide. Bípedes, com 2 braços, você entendeu. Mas e se esses Pokémon se parecem e agem como pessoas, porque eles são meio humanos? Se esses casamentos entre espécies resultaram em crianças, faz sentido que a Pokécriança seja um híbrido entre Não, mano. Não, mano. Faz nem sentido, não. Isso aí não faz sentido, não. Isso aqui. Isso aí. Não faz. Isso, agora esse daí não faz sentido, não, pô. uma pessoa e um Pokémon. Porque no caso, exemplo, se tu. É porque o exemplo é ruim, mano. Se você fizer sexo com uma vaca, você não vai ter filho híbrido, tá ligado? Porque o espermatozoide não é compatível com o óvulo da vaca. Selvagem. Um monte desses Pokémons mais humanizados Faça também isso tendem não. a ter as suas Faça isso não! evoluções primárias bem parecidas com bebês. Smoochum é um bebê de Jynx, Elekid de Electabuzz, Magby de Magma e Tirog. Me diga como é que come magma, então? Desgraça. Smoochum é um bebê de Jynx, Elekid de Electabuzz, Magby de Magma. Como é que come o magma? Pra botar como é que come? Como é? Como é que faz aí? Com o pênis. Como é de fogo, é magma. Magma. E Tirog, da família Hitmon. Olha só, eu avisei sobre isso. Não venha descontar em mim se você nunca mais conseguir olhar pra um Cloyster do mesmo jeito na sua vida. Ah, mano, isso Ufa! aí já E aí, como que já. estão as suas preciosas memórias de infância, Eu sei de agora que você nada, ouviu mano. todas essas teorias? E você conhece alguma outra história perturbadora que eu não Rapaz, contei aqui? Diz aí nos comentários Rapaz, abaixo. E quem sabe elas possam aparecer no próximo vídeo Eu dessa já fui série. mais feliz, Até lá, já. muito obrigado por assistir e até a próxima. É complicado. Já deixei meu like aqui, graças a Deus. Já deixei. E é.